Olá, mais uma vez, nós estamos aqui para apresentar o programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, você já sabe, pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br. Também você pode entrar no Facebook/do jeito do Jonas. Lá você encontra este programa e vários outros programas gravados. Tem mais de 150 programas lá para você assistir, matar saudade, buscar um assunto que você já estava começando a esquecer, enfim, lá no Facebook/do jeito do Jonas. Nós temos transmissão simultânea desse programa pelo site www.guarutv.com.br. Temos reprises no canal 8 e no canal 22. E também, a partir de hoje, você pode ver o nosso programa na TV Guarujá, no canal 11 da NET. Quem tem a NET em casa vai começar a assistir também, a partir de hoje, o nosso programa na TV Guarujá. E é muito legal, muito gostoso estar aqui fazendo esse programa para você. E para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade, ele que é presidente estadual do Partido Pátria Livre, foi candidato a prefeito na cidade de São Paulo na eleição passada e hoje é um pré-candidato a deputado federal. Alguém que tem muito a nos dizer, que pode nos passar boas informações, que vai ser muito agradável ouvir, o meu amigo Miguel Manso, a quem eu cumprimento e agradeço pela honra de tê-lo presente aqui conosco. Obrigado, Jonas, pela oportunidade, viu? Satisfação te rever os amigos do teu programa. Muito bom. Candidato, pré-candidato, esse negócio de pré-candidato também, eu acho que está na hora de ser revisto, porque todo mundo sabe que quem é candidato é candidato. Você vai dizer que a Dilma é pré-candidata à reeleição? Você vai dizer que o Eduardo Campos é pré-candidato? Ele é candidato, mas já que a lei exige, vamos usar, né, o pré-candidato a deputado federal. E a pergunta que eu faço e que não quer calar é a seguinte: temos eleições no dia 5 de outubro, o povo vai lá, vota, escreve lá na cédula Miguel Manso, ou digita lá o número Miguel Manso, coloca na urna, apura, ganhou a eleição. Aí é festa, comemora, solta rojão, chega dia 1 de janeiro, mais festa, toma-se posse, aí senta na cadeira, e aí? Qual é a expectativa? A expectativa é que o Brasil precisa de muitas mudanças no terreno político, no terreno econômico e também nas leis, né? O papel do deputado estadual, entre outras coisas, quer dizer, a atividade principal é no Congresso Nacional cuidar do ordenamento jurídico do país, né? E o país é um país ainda que está em construção, está se desenvolvendo, saiu de um regime autoritário recentemente. Nós ainda temos muita coisa para fazer. É deputado federal. Deputado federal. Deputado federal. Federal. Congresso bem claro, é. Congresso Nacional. Isso. Deixar bem claro, o senhor falou estadual, pode criar confusão na cabeça do eleitor, do telespectador. Okay. Deputado federal. Federal. Isso. Então, no Congresso Nacional, quer dizer, o objetivo é cuidar, em primeiro lugar, do ordenamento econômico, né? O nosso país é um país que precisa recuperar algumas coisas, né? Nós temos soberania sobre muitas coisas, mas não temos ainda soberania suficiente sobre a nossa moeda. A crise de 2009, Jonas, ela foi uma crise que bateu muito fundo no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. A crise americana obrigou os Estados Unidos a fazer uma superemissão monetária. Para você ter ideia, de 2009 até agora, passou de 1,6 trilhão de dólares para 5 trilhões de dólares o dinheiro que circulou no mundo. Isso fez com que esse dinheiro viesse para o Brasil comprar as nossas empresas. Nós estamos assistindo, talvez, a maior desnacionalização da história do Brasil, né? Muitas empresas, praticamente todas as áreas, da área do agronegócio, da indústria metalmecânica, né, estão sendo comércio, shopping centers, redes de restaurantes, estão sendo desnacionalizadas porque não existe ainda uma legislação, digamos assim, que proteja, que defenda, né, a nossa economia, os nossos interesses, a nossa moeda. Essa é uma discussão que eu pretendo fazer no Congresso Nacional. Você acha que faltou um preparo de quem comanda a economia no Brasil? Faltou um preparo nos últimos, vamos falar, em 20 anos, 25 anos? Faltou um preparo para essa internacionalização, para que esses países
que vem com uma força brutal, com um crescente assustador, como China, por exemplo, né? Porque eles vão ter que avançar para algum lugar, não vão fazer produtos para um consumo interno, vão fazer para um consumo externo. Faltou um preparo nisso? Faltou alguém ter essa visão de futuro? Na verdade, houve um equívoco muito grande da atual equipe econômica, viu, Jonas? Porque o primeiro mandato do Lula foi um mandato onde ele fez aquela carta de compromisso com o mercado financeiro, disse que não ia romper contrato, que ia tratar as coisas com... né? Porque havia um risco de uma inflação alta, havia uma pressão, medo de que o Lula... Pelo susto da entrada dele. Isso, da entrada dele. E ele tocou o primeiro mandato. Quem não se lembra de Mário Amato dizendo que os aviões não teriam poltronas suficientes para levar os empresários que fugiriam, levando o nosso capital para outros... Não foi isso? É verdade, havia uma pressão muito forte, porque era pela primeira vez um trabalhador, um operário, ia comandar o país. E ele, no primeiro mandato, digamos assim, cuidou principalmente dessa estabilidade política e econômica. No segundo mandato, ele introduziu o PAC, né? Programa de Aceleração do Crescimento, fez um forte programa de investimento público, que levou o patamar de desenvolvimento para 7,5% no final do seu segundo mandato, né? Mas a crise de 2009 gerou essa situação, a crise americana, certo? Eles fizeram uma baita emissão de dólares, a maior da história também americana, né? Não foram só eles que fizeram, os europeus fizeram com o euro, os ingleses transformaram de 70 bilhões de libras esterlinas para 330 bilhões de libras esterlinas. Todo mundo emitiu, o Brasil não. O Brasil fez uma política, a equipe econômica achou o seguinte: como vai sobrar dinheiro lá fora, vamos tentar trazer esse dinheiro para fazer o nosso desenvolvimento com o capital estrangeiro. Só que o dinheiro que entra sai, né? Só que o dinheiro que entra, compra e depois quer voltar. Né? Aí você faz uma espécie, com todo o perdão da comparação, mas você faz uma espécie de um motel, né? Você vai e usa rapidinho. É o famoso capital de motel, certo? Exatamente. Aí ele entra, e mesmo aquele que vem para investir, ele é um problema, porque ele vem para investir, mas ele vem atrás de lucro, ele vem atrás de remeter para fora. Ninguém vem para perder dinheiro. De remeter para fora esse lucro. Sim. Mas esse desequilíbrio econômico internacional gerou, né, uma desvalorização do dólar em relação ao real, né? Então, o Brasil, que tinha, durante o governo do Lula, um superávit comercial de mais de 400 bilhões, hoje tem um déficit comercial. Hoje nós importamos mais do que exportamos. Sim. Não é porque a nossa indústria é ineficiente e não é porque a indústria chinesa é mais eficiente do que a nossa. É que se você gera um desequilíbrio monetário, um desequilíbrio no câmbio, que foi gerado por essa superemissão americana e que não foi acompanhada dentro do Brasil, da proteção da nossa moeda. E por incrível que pareça, proteger a nossa moeda nesse momento era fazer o que os europeus fizeram, os ingleses fizeram, os russos fizeram, os chineses fizeram, que é o quê? Emitir também. Se os americanos tomaram a decisão de emitir moeda, nós tínhamos que emitir também. Houve o tempo, né, que você tinha que ter lastro para poder emitir moeda. Hoje não, se você tiver uma calção de 10%, você tem uma calção de 10, você faz 100. Você tem 10 bilhões, você faz 100 bilhões. Né? Você calçando isso no mercado financeiro, tendo isso como calção, isso é como os bancos operam, né? Os bancos operam, exato. Os bancos quem operam. determina hoje quem vai fazer o dinheiro ou não é o banco. É o banco, exatamente. Através da calção que ele apresenta. Isso. Houve a época que você tinha que ter lastro em ouro. Hoje não. Hoje não. Hoje virou farra do boi. Exatamente, virou farra do boi. E quem não entrar no jogo fica para trás. Fica para trás porque aí os dólares vêm, compram as nossas empresas e depois os lucros que são oferidos no nosso mercado têm que sair para fora. Você falou da China, eu estive 3 vezes na China. Conheço bem a China, fui em várias províncias. Lá você vai investir, o chinês diz assim para você, ele te vende o país, isso aqui você pode vender para 1 bilhão e 300 milhões de consumidores. Né? Agora, você produz o quê? Eu produzo torneiras. Muito bem, vem produzir torneira aqui na China. Quantas torneiras você produz? Eu produzo 1 milhão de torneiras. Ele diz, é pouco. Aqui você tem que produzir 100 milhões de torneiras, certo? Da onde você vai trazer o dinheiro para montar a sua fábrica? Aí o empresário diz assim, não, eu pensei que você ia me dar aqui na China. Ele diz, não, você tem que trazer o dinheiro do teu país. Né? Onde você vai comprar o aço para produzir a torneira? Eu vou comprar do meu fornecedor na Austrália ou na Nova Zelândia. Ele diz, não, você tem que assinar, quando você entrar aqui, você tem que assinar já um contrato, por 20 anos, você vai ter que comprar o aço chinês. E o corinho da torneira. Você vou trazer da Índia. Não, você vai ter que comprar aqui da indústria chinesa.
Isso chama-se proteção. Ou seja, é uma maneira de garantir o interesse do seu país. E no Brasil existe preconceito contra a proteção. Exatamente. Há uma ideia de que o Brasil tem que estar aberto, escancarado, porque o mundo é global, tudo é globalização. A globalização, Jonas, ela pressupõe um reconhecimento às diferenças de desenvolvimento de cada país. Se um país é desenvolvido numa coisa, mas é menos desenvolvido em outra, ele tem que procurar defender aquela área onde ele ainda não se desenvolveu, porque senão ele não conseguirá se desenvolver, porque os outros vêm, impõem os seus produtos e nós não conseguimos colocar a nossa indústria para se desenvolver e para crescer. Então o Brasil precisa de uma política industrial, que nós não temos. O Brasil precisa de uma política que regulamente o mercado financeiro, né, de uma maneira mais eficiente para proteger a nossa moeda. Então está em discussão o papel do Banco Central, se o papel do Banco Central deve ser apenas fiscalizar o sistema financeiro, deve ser defender a moeda da inflação, sem se preocupar com o câmbio, mas às vezes o câmbio desequilibra os preços internos e acaba gerando inflação, né? Se o papel do Banco Central é, por exemplo, cuidar do crescimento, o Banco Central americano, a tarefa principal do Banco Central americano é cuidar do crescimento, não é cuidar da inflação. Existe uma meta de crescimento e o objetivo do Banco Central é cuidar do crescimento, é fazer cumprir aquela meta de crescimento. Para isso, você tem que também equilibrar. Miguel, nós temos já aí hoje uma volta ainda tímida, mas crescente, de inflação no Brasil. Sim. Quem vai ao supermercado, quem está vendo o preço do tomate, o preço da batata, está vendo que realmente o aumento tem judiado muito. Ok? A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: o que está gerando essa inflação e como é que se breca isso, se é que existe jeito de se brecar depois que está começando, o trem está começando a descer a ladeira sem freio? O caminho tradicional que os monetaristas, né, os neoliberais, procuram orientar é o seguinte: restringir o consumo. Você aumenta a taxa de juros, coisa que hoje o Brasil cobra a taxa de juros mais cara do mundo. Né? Você aumenta a taxa dos juros, com isso você inibe o consumo, aí os preços caem. E aí o pátio da indústria automóvel fica hiper, super, mega lotado. Isso, aí você acaba tendo um problema de desabastecimento por escassez. Sim. Né? Porque você gera diminuição de consumo, a indústria para de produzir, não é isso? Você vai gerando dificuldades no crescimento. É um caminho que eu considero absolutamente equivocado. O outro caminho é o caminho do crescimento, né? Porque a inflação, esse desequilíbrio, o preço sobe por quê? A dona de casa sabe. Se tem muito tomate na feira, o preço cai. Né? Se tem pouco tomate na feira, o preço sobe. Certo? Então, como é que você faz? Controla o dinheiro? Diz, não, o teu dinheiro vai comprar, hoje compra uma dúzia de tomate, amanhã ele vai comprar meia dúzia de tomate. Não, você tem que garantir a produção, a oferta de mercadorias. Então, a coisa mais importante para combater a inflação, a coisa que é mais civilizada, a política mais justa para o país e para o trabalhador, é garantir a oferta. Portanto, é garantir o desenvolvimento, o investimento público na frente, porque não há experiência internacional onde o investimento privado sozinho realiza. Impossível. Quer dizer, o investimento público puxa e o investimento privado vem atrás. A orientação tem que vir de quem controla o governo do país. Isso. Muito bem, Miguel. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo bloco desse papo gostoso aqui com o Miguel Manso. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. Magic Gift, a loja criativa. Presentes Magic Gift sempre surpreendem. Presentes diferenciados, pelúcias, maquiagem, perfumes, produtos personalizados. Não deixe de conhecer a Magic Gift, a loja de presentes que sempre surpreende. Onde fica? Lá no Shopping Ferry Boat Plaza, na loja 8, no Piso Terra. Ferry Boat Plaza, loja 8, a loja é Magic Gift. MRA Imóveis e Seguros, vende, aluga, administra financiamentos de imóveis e automóveis, consultoria de seguros em geral, corretores de imóveis e seguros credenciados.
você precisa conhecer, você precisa visitar a MRA Imóveis e Seguros, lá na rua Antenor Pimentel, 942. Sara Cali Biju. Fica ali no Shopping Ferry Boat Plaza, na loja 4. Para você, moça, para você, senhora, ficar linda, chique, na moda, vá até a Sara Cali Biju. Lá tem tudo em bolsas, bijuterias, relógios e acessórios em geral. Brincos banhados a ouro antialérgicos com garantia a partir de R$ 5,00. Pulseiras, só R$ 6,00. Bolsas fantásticas, lindas, com grife, por R$ 59,90. É muito barato. Sara Cali Biju. Onde fica? Lá no Shopping Ferry Boat Plaza, na loja 4, Sara Cali Biju. De volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas. Para entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. E agora também você vê o nosso programa na TV Guarujá, canal 11 da NET. Além de estar aqui no canal 7 da Guaru TV, no canal 8, no canal 22 com reprises, estamos no site www.guarutv.com.br e agora também às 9 horas da noite, no site www.tvguarujá.com.br. São várias maneiras que você tem de assistir o nosso programa, ok? Muito bem. MRA Imóveis e Seguros, lá na Antenor Pimentel 942, no Morrinhos, é o lugar ideal para você comprar, vender ou alugar a sua casa, ou também é o lugar ideal para você fazer seguros da sua casa, do seu automóvel, de tudo que você gosta. Sara Cali Biju. Na loja 4 do Shopping Ferry Boat Plaza, é uma loja que está sempre pronta a te atender com muito carinho. Você encontra produtos maravilhosos com preços muito bacanas mesmo. E também eu quero falar da Magic Gift, onde o presentão tem preço de lembrancinha. Vai lá no Shopping Ferry Boat Plaza, onde tem a passagem ali, a balsa, onde você tem a travessia para Santos. Lá na loja 8 você encontra a Magic Gift. Batendo um papo gostoso hoje aqui com o Miguel Manso. E eu quero perguntar, ô Miguel, na sua cabeça, o que você pensa dessa turba que vem pregando a justiça com as próprias mãos? O que é um absurdo, porque aquele que quer fazer justiça com as próprias mãos se iguala ou fica pior do que aquele que comete um crime. Essa é a minha opinião. E nós tivemos aqui no Guarujá, a questão de uma semana atrás, um justiçamento de uma pessoa que foi injustiçada. A Fabiana, que por coincidência, isso não é meu, eu tirei do Jornal Estado de São Paulo, a Fabiana, que era a Fabiana de Jesus, tinha 33 anos, que foi julgada, condenada e executada pelo povo, tinha no nome Jesus, tinha 33 anos e morreu mais ou menos da forma que Jesus morreu, o que prova o quê? Que ela era santa? Não, prova que em 2000 anos, o povo não aprendeu nada, continua fazendo do mesmo jeito. Como é que você viu isso? O que você acha? Jonas, uma fatalidade que é preciso realmente ser analisada com muito cuidado, né? Primeiro eu quero deixar aqui a minha solidariedade ao marido, às filhas, à família da Fabiana, né, que evidentemente sofreu muito e está sofrendo muito com isso tudo que aconteceu. Acho que também quem acabou sendo levado a fazer justiça com as próprias mãos, precisa pensar bem no que fez, não é isso? E a sociedade tem que refletir um pouco sobre isso. Eu creio que essa situação de fazer a justiça com as próprias mãos, né? Quem não cometeu o pecado, que atire a primeira pedra, essa situação ela só tem, digamos, possibilidade de desenvolvimento porque existe um grande sentimento de insegurança na população, né? É claro que se você tivesse uma sociedade onde a população se sentisse segura, né, a possibilidade dos justiceiros, daqueles que vão sem base na lei, sem base no Estado, sem base num processo, sem base numa averiguação, fazer justiça com as próprias mãos, ficaria uma situação pior para esse tipo de pensamento, né? Então a primeira coisa que tem que ser vista é a situação de insegurança que vive a população, né?
A realidade aqui no Guarujá, nós tivemos, na política, alguns políticos assassinados. Sim. Né? Nós tivemos, recentemente, o nosso companheiro, meu grande amigo, Ricardo Joaquim, assassinado dentro de uma reunião do partido, porque uma quadrilha de grileiros queria tomar posse, e quer tomar posse, de uma área imensa aqui do Guarujá. Romazini, não é isso? Tivemos o professor Tivemos Ernesto. o Romazini, tivemos outros políticos, e temos a população sofrendo no dia a dia as consequências da impunidade, da falta de policiamento, né? Uma delegacia em Vicente de Carvalho para cuidar de 200 mil habitantes, de Morrinhos ainda não tem. Faz parte, faz parte desses 200 mil. Quer dizer, então você tem baixo policiamento. O Joaquim, quando foi secretário de governo, né, uma das primeiras coisas que eu e eles fizemos, eu tive a felicidade de trabalhar como diretor de governo aqui também, foi ir ao Ministério da Justiça para solicitar que Guarujá e a região metropolitana de Santos, que não tinha esse direito, pudesse participar das verbas do Pronace. Para quê? Para poder ter o vídeo monitoramento da cidade, para poder ter o gabinete de gestão integrada na área de segurança pública, para poder ter o treinamento da Guarda Civil e o aparelhamento, melhorar as condições da Guarda Civil da cidade. Né? E nós conquistamos isso. Mas falta muito na área de segurança pública. Né? São poucas delegacias, são poucos PMs, treinamento, né? O monitoramento, ou seja, a população fica nessa sensação, né? Aí vem um site, que hoje, infelizmente, a internet tem seu lado bom, mas também tem seu lado ruim. Né? Tem muita fofoca, muita conversa, muito disque-disque, que também circula como fogo na palha. Como fogo na palha. Infelizmente, notícia ruim corre mais rápido do que notícia boa. Com certeza. Não é isso? Aí criou-se esse clima e 2 ou 3 desajustados sociais dá um alô, acham que podem fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas isso é ausência do Estado. Isso é ausência de segurança pública. Também, até coisas que um deputado federal pode ajudar e muito, porque são questões, nós temos, na minha visão, tudo que tem 2 portas de entrada é feito para dar errado. Né? Então eu sempre digo aqui, por exemplo, você pega o sargento da Polícia Militar, e eu conheço bem esse assunto, porque eu advoguei muito tempo no Barro Branco para os presos militares. O sargento ele tem 30 anos de trabalho, de prática, ok? Ele sabe tudo o que acontece em todas as ruas, ele conhece tudo. Aí, um menino de 20 anos passa na FUVEST, vai para o Barro Branco e sai de lá tenente. E ele chega na cidade com 22, 23 anos para comandar um sargento que tem 30 anos de prática. Então são 2 portas de entrada, um do praça e outra do oficial. Isso é feito para dar errado, porque senão o praça teria que ter, com a prática, com a evolução, chegar. Outra porta, o mecanismo de 2 portas para dar errado. O investigador, que tem 30 anos de delegacia, sabe tudo. Aí o menino se forma em direito, faz um concurso para delegado, 22, 23 anos de idade, ele é o delegado de polícia para comandar aquele investigador, aquele escrivão, que tem 30 anos de prática. É feito para dar errado. São coisas feitas para dar errado. E aí, por que eu falo tudo isso? Porque eu quero chegar no Código de Execução Penal. A pessoa comete um crime, ela é presa, ok? Aí forma-se um processo. Nesse processo, são ouvidas as testemunhas, são ouvidas as partes, o juiz forma juízo, o promotor dá o relatório dele, o delegado indiciou, tudo bonitinho, condena. Sabe o que acontece na condenação? 10 anos de cadeia. Sabe o que acontece quando condena? O processo é arquivado. Condenou, arquiva. Olha o absurdo. Aí você manda para um presídio e abre um outro processo, chamado processo de execução penal, baseado no Código de Execuções Penais, onde um juiz que não ouviu a testemunha, não ouviu as partes, não ouviu o delegado, não ouviu nada, ele não sabe nada. Ele pega o processo e fala assim, 10 anos, deixa 6 meses preso e solta. Ele não sabe, ele não conhece, ele não viu, ele não leu. E solta. Quem condena deveria ser o gerente da pena. Quem tem que executar a pena é quem condena. Por que é feito de 2 portas? Para dar errado. É isso que eu gostaria que um deputado federal abraçasse e dissesse, nós precisamos mudar isso. O juiz que condena, ele que cuide da criança que ele pariu. Ele condenou, ele vai cuidar. Não passar para um terceiro, que é o juiz da vara de execuções, com todo o respeito a todos os juízes de vara de execuções, mas ele está trabalhando num processo que ele não conhece. Então são coisas que precisamos mudar.
E também a questão da maioridade penal. E eu queria ouvir, sobretudo, esse preâmbulo que eu fiz, a sua opinião. Olha, vou começar de trás para frente. Ok. Se a maioridade penal resolvesse, se uma lei decretando que as crianças mais jovens, né, 16, 15, 14, fossem sancionadas da mesma maneira, se uma lei resolvesse, mas infelizmente não resolve. Tem outros países, inclusive, que têm essa lei, e você vê as crianças jovens indo para a cadeia conviver, inclusive com gente mais desqualificada, certo? Dificulta a recuperação e não resolve o problema de segurança pública. Do meu ponto de vista, não é essa a questão. Ok. Né? Eu penso que você tem razão no sentido de que a legislação ela é excessiva, ela é arcaica em muita coisa, né? Papel, procedimentos, oitivas. Eu vou pegar o caso do Ricardo Joaquim, certo? Que foi assassinado, já tem quase 2 anos. Né? 2 anos, fez 2 anos agora. Quer dizer, e as testemunhas não foram sequer ainda ouvidas. E os que o assassinaram, comprovadamente, com arma, com balística, com uma série de provas, os mandantes e os assassinos estão em liberdade. Né? Estão em liberdade. Sabe por quê? Então, você vê... Porque a lei diz isso. A lei diz isso, a lei diz isso, o Estado não tem recurso, a verdade é que o número de... Vou pegar o exemplo que você citou. Sai do Barro Branco um jovem de 20 e poucos anos, vira oficial da PM, vai mandar um sargento de 30 anos de experiência. Mas por que assim? Não tem carreira de Estado. É feito para dar errado. Não tem carreira de Estado. Você tem que transformar um jovem que acabou de sair com pouca experiência. Né? Nenhuma. Embora o jovem, às vezes, é muito capaz e muito competente. Mas quero deixar aqui meu tributo ao jovem delegado Lara, que tem feito um bom trabalho na delegacia aqui. É jovem e é competente. Meu amigo. Mas, às vezes, falta experiência. Falta capacidade de conhecimento da atividade policial que um policial deve ter. Que o Carvalhal tem, que o Lara está aprendendo, para falar os dois que estão juntos ali. É verdade, é verdade, é verdade. Quer dizer, mas é o quê? É porque não houve a formação desses quadros antes. Você tem carência de delegados, você tem carência de oficiais da PM, você tem carência de quadros técnicos na polícia técnica. O Estado está desmontado. E é por isso, nessa hora, viu, que eu volto um pouquinho para a discussão da economia. Né? Porque quando se estrangula, da maneira como se está estrangulando a finança pública, com uma taxa de juros que levou, no ano passado, 260 bilhões de reais da União. Sim. 260 bilhões de reais. São Paulo, a cidade onde eu fui candidato a prefeito, Fernando Haddad se elegeu, certo? Ele não tem dinheiro para pintar o meio-fio. Ele gastou tudo fazendo faixa de ônibus? Não gastou, não conseguiu fazer as faixas de ônibus. Ele fez as faixas de ônibus, que inclusive, do meu ponto de vista, está correto fazer, tem que priorizar o transporte público. Eu tenho 2 genros e um filho que tem que bater nele, tem que priorizar o transporte público. Tem que andar em São Paulo. Mas isso é um problema herdado de muito tempo. Isso mas é que eu estou dizendo. Miguel, as cidades estão desmontadas. Vem o governo federal e faz plano para você comprar carro, porque você precisa girar a indústria automobilística. E aí vem o prefeito de São Paulo e fala, o carro não vai poder andar, ele faz uma risca dizendo daqui o carro não passa. Aí eles têm que combinar com o governo federal, ou vende carro ou acaba com os carros. Mas porque não tem ônibus. O São Paulo está parado hoje, não tem ônibus. Porque o trem é um desastre. Não tem metrô. O metrô para todo dia, cada dia dá um problema diferente. E o prefeito vem e proíbe andar de carro. Aí, meu amigo, acabou a cidade. Ele não proibiu andar de carro, ele foi meu adversário, não apoiou o Fernando Haddad, mas o que ele fez está correto do meu ponto de vista. Ele tem que dar prioridade ao prefeito de São Paulo, os próximos prefeitos de São Paulo, porque você não constrói metrô do dia para a noite. Não constrói. Para você construir metrô, e está muito lento, falta dinheiro para construir metrô. Falta dinheiro para tudo. E mais, sabe o que acontece lá em São Paulo? Você constrói 1 quilômetro de metrô, nós estamos importando as locomotivas, importando os sistemas de controle de tráfego, de sinalização do metrô. Estamos importando os trilhos. Tem que suportar um cartel. A gente manda, tem que dar dinheiro para o cartel estrangeiro, certo? Que vem aqui dentro e impõe a sua lógica. Isso. Nós importamos os dormentes de concreto. E não é porque brasileiro não saiba fazer dormente de concreto. Não é porque brasileiro não saiba fazer trilho. E não tem a lei que tem na China. Isso é que não eu tô tem dizendo. A proteção. Isso é que eu estou dizendo. Não tem uma política industrial. Isso. Aí o trem fica caro,
A Mafersa acabaram com a Mafersa, porque fazia concorrência com quem forma cartel. Exatamente. É crime em cima de exatamente, crime, doutor. A gente entrega o nosso sistema de transporte público, certo? Para uma política industrial que não é a nossa, não interessa ao nosso país. Então eu estou de acordo com você que a prioridade do governo não devia ter sido desonerar a indústria automobilística para vender mais carros. Aí os caras vão lá e compram uma refinaria de 40 milhões por 1,5 bilhão e quem assina é quem está na presidência da República e também está aí, é o Brasil. Sobre a refinaria, foi bom você falar o seguinte, primeiro fazer justiça. 40 milhões foi o dinheiro que o empresário que comprou pagou a refinaria, mas ele investiu na refinaria, fez estoque, certo? A refinaria valia mais ou menos uns 750 a 800 milhões. E o que acabou acontecendo é que ela foi vendida por 1 bilhão porque a Dilma tomou uma decisão errada. Ela, na hora que gerou o conflito, ela deveria ter, primeiro não podia ter aceito nenhum contrato internacional, você é advogado, você sabe disso, pode ser decidido no país de A ou no país de B. Quando existe uma pendência, esse contrato tem que ser decidido num fórum que não seja nem meu, nem seu. Ela permitiu que o fórum fosse o fórum americano, certo? Ela não leu, a administração dela, não leu o contrato. E quando executou o contrato, decidiu mandar para a justiça. A justiça americana deu todos os direitos que a empresa americana tinha contra os interesses da Petrobras. Arrombou o nosso caixa. É isso aí. Infelizmente, o tempo é o senhor da razão e ele passa muito rápido. Eu ficaria aqui mais 2 horas conversando com o Miguel e tenho certeza que você que está assistindo gostaria muito, porque ele tem muito a falar, tem ideias claras e eu gosto de conversar com gente que pensa, porque, aliás, de tudo que falta no Brasil, o que mais falta são pessoas que pensem, gente que pensa. Miguel, 30 segundos para a última mensagem, falar alguma coisa que você queria falar e eu não perguntei, e aproveita para falar tchau. Ô Jonas, em primeiro lugar, queria agradecer imensamente, te parabenizar porque o teu programa está crescendo, está se expandindo, agora em novos canais, né? E é muito importante que o debate, que a discussão, né, possa ir à casa das pessoas, porque o político é ruim, nós precisamos mudar os políticos, né? Mas para mudar os políticos nós temos que estar informados, temos que estar com clareza, sabendo quais são as opções melhores para o nosso país. Então, quero agradecer essa oportunidade que você nos deu, viu, Jonas? Eu é que agradeço, uma honra muito grande receber aqui o Miguel Manso, que é presidente estadual do Partido Pátria Livre, é pré-candidato a deputado federal e muito nos honrou aqui com a sua presença. E você que está assistindo, você tem visto os candidatos, tem visto o que eles pensam, visto como eles falam, você vai formando o seu juízo, porque nós precisamos fazer uma bancada de deputados que estejam realmente interessados em resolver o seu problema, ok? Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.